quando a gente tá falando de e-commerce, a gente tem muita regra, tem muita lei, tem muita gente que vai assistir isso aqui só por causa desses assuntos, que é exatamente, pô, o que eu tô fazendo errado, o que eu tô fazendo exceção, e muda toda hora, né? Uma hora eu tô pagando de um jeito, aí daqui a pouco eu tô pagando de outro jeito, faço errado, tem retroativo e tal. Mas, em contrapartida, falta profissional qualificado para esse setor. Uhum. Então eu queria entender assim, ó, vamos começar falando sobre que tipo de profissional que está assistindo hoje a gente, vamos dizer assim, como que ele entra para essa área, se ele tiver esse gosto, fala, quero entrar para a área focada em tributação no e-commerce. Quais são as skills, as habilidades que esse cara tem que ter, além das técnicas? Porque as técnicas a gente já sabe, às vezes formar em contabilidade, enfim, ser bom de matemática, né? Mas o que esse cara tem que ter em relação aos comportamentos dele? Dá para trabalhar home office nessa área? Eu posso fazer o híbrido? Não posso? Qual o tipo de comportamento que a gente espera de uma pessoa assim? Ele vai ter que estudar todo dia? Ou não? Ou dá para ele se formar e sossegar? Isso não vai ter como. Não vai, Como é a trajetória para começar nessa área? Essa é uma pergunta muito recorrente, viu, Mário? Como eu já dei aula também, inclusive, no Senac, na área contábil. Ah, que legal. Também já dei aula lá. Muito gostoso. Bom, Então, vem muitas perguntas recorrentes. Puxa, como é que eu me especializo? Quais são as escolas? Ou quais cursos eu estudo mais para saber de e-commerce? E a gente tem uma dificuldade tremenda nisso. Justamente porque a gente parte desse princípio que a gente começa a pensar que o e-commerce, ele tem muita coisa exclusiva dele. Mas, na verdade, a legislação vai ser uma só, e aí nós temos uma modalidade de venda que é pelo e-commerce para todo o país. E aí nisso nós podemos ter uma complexidade de guerra, a famosa guerra fiscal, que quando a gente começa a usar uns termos mais técnicos, vai ser as complexidades entre as legislações. Mas para todo mundo entender, a guerra fiscal, cada estado manda no seu, e nesse momento que eu estou vendendo para um outro estado, eu tenho que respeitar a legislação do estado destino, só que nós temos 27 federações, considerando o Distrito Federal, não é? Então, essa hora deixou a pessoa meia... Puxa, onde estudar, o que fazer, quais são os comportamentos que eu tenho que ter? Onde estudar, ainda continua uma grande dificuldade de cursos exclusivos para falar de ICMS para e-commerce e tantas outras coisas que tem. Então nós vamos ter que começar a usar comportamentos mesmo de gestão empresarial. E nessa gestão a gente começa a visualizar qual é o nicho que realmente você vai querer começar a estudar. É o e-commerce? Mas no e-commerce você quer o quê? Você quer ficar no B2C, B2B? Ou então você vai ficar no SaaS? Onde você quer ficar atuando? Então, perceba que está tudo em mim mesmo. Sim. É eu que tenho que começar a me direcionar. E aí, nesse momento, eu começo a criar meus comportamentos. Hoje eu procuro falar mais de B2C. B2B eu vou ter uma dificuldade. O SaaS talvez eu vou ter um pouco maior de dificuldade também. Mas o importante é a gente começar a se achar qual é o lugar que você quer falar. Porque é muito grande o tema. E nunca vai parar de estudar. Porque a legislação vai mudando, cada estado manda no seu, apesar que tá a reforma tributária querendo fazer deixar tudo harmônico, único, unificar as coisas. Mas ainda assim temos um processo de transição, depois transição entre os próprios estados. Então até 2033 vai a nossa transição com nós aqui sentindo a dor na pele. Mas para o governo vai até 2050 essa transição, porque tem o repasse do valor, dos dinheiros aí. Vai até 2050. Então é uma longa transição. Mas a gente tem que se achar. E na hora que a gente se achar qual é o lugar que você quer ficar atuando, aí você começa a procurar o seu tema mais específico, de algum produto, etc. Então, gestão de tempo, com certeza. Com certeza. Autoconhecimento. Primeiro se autoconhecer e organização. Isso aí, para essa área é imprescindível, então. Sim, não vai ter como. Agora, pode trabalhar híbrido? Pode trabalhar em home office, híbrido, né? Se você abrir um escritório, tá tudo tranquilo, você vai conseguir... Hoje tá conseguindo trocar de boa no home office? Você tem muitos clientes que é tudo online? Eu tenho clientes que eu nunca vi na minha vida, inclusive de alguns estados que talvez eu não vou ver, só se alguém visitar um estado um do outro, né? Mas e isso antes da pandemia, não foi a pandemia que abriu essa porta. Já antes, eu já trabalhava já com escritório, mas eu comecei em home office, inclusive. Então, eu comecei no home office mesmo com escritório, eu já conquistava clientes sem ver pessoalmente. E usava reunião online na época.